Tem um canal chamado Futura. Quem aqui conhece o canal Futura de ensino, né? Educativo, um canal educativo, de educação. Amém? E tinha um comercial que falava nesse canal, que falava assim, que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas que movem, né, o mundo. Por quê? Porque se você tem a resposta, é uma terminativa, sim ou não? Terminou, você tem a resposta, acabou. Mas quando você tem algum questionamento, você vai buscar, né? Você vai buscar o conhecimento, você vai buscar a resposta daquilo. Então, é legal que quando Deus dá uma pergunta, Ele te move de alguma forma. Ele vai fazer você buscar algo. Amém? E a pergunta de hoje é: quem precisa de Deus? Quem precisa de Deus? Eu acredito que essa resposta é unânime, sim ou não? Todos precisam de Deus, sim ou não? Todos nós precisamos de Deus. É quase que unânime. Porque hoje nós vivemos uma geração que acredita que precisa de muitas coisas, sim ou não? Precisa de muitas coisas para sobreviver. De dinheiro, sucesso, reconhecimento, segurança, estabilidade, né? Na juventude de hoje, muitos correm atrás de muitas coisas, sim ou não? Muitos correm atrás de muitas coisas. Mas raramente alguém admite: eu preciso de Deus verdadeiramente. Por que, Jorge, você está falando isso? Você está falando para uma igreja que conhece a Deus. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes você tenta fazer as coisas primeiramente com a força do teu braço, sim ou não? Primeiramente com o seu conhecimento, primeiramente com aquilo que você sabe, aonde você pode chegar. E muitas vezes esquecemos de depender de Deus, até para as coisas simples da vida, até para as coisas que a gente parece para nós ser vãs, como por exemplo agradecer pelo ar que respiramos. Você agradeceu hoje pelo ar que você está respirando? Quem aqui agradeceu? Acredito que ninguém. Amém? Você não acordou hoje e deu aquela respirada funda e falou: Senhor, obrigado pelo ar. Porque se não tivesse ar, eu não estaria vivo. Porque é tão comum, a gente faz isso com tanta naturalidade, que nós não dependemos mais de crer ou ter fé se amanhã vai ter ar ou não, sim ou não? Já passou a ser tão comum. Então, nós procuramos, muitas vezes, acreditar que precisamos de coisas para preencher um vazio que só Deus pode preencher dentro de nós. Por isso eu quero te fazer essa pergunta hoje: quem realmente precisa de Deus? E essa pergunta não é uma pergunta nova, porque ela atravessa gerações, religiões e todas as classes sociais. Não somente uma determinada classe, um determinado tempo, uma determinada era, uma determinada classe social, mas atravessa todas as gerações, todas as religiões e todas as classes sociais. Uns acham que precisam de Deus só quando tudo vai mal. Outros acreditam que por conhecerem a Bíblia, já não precisam tanto assim de Deus. E há que na cegueira da nossa alma, muitos gritam por ajuda, mesmo sem entender quem é aquele que pode nos salvar. Hoje nós veremos 3 encontros, 3 histórias que revelam 3 tipos de pessoas diferentes, mas todas com a mesma necessidade, que é a necessidade de Deus. Então não importa quem você seja, um pecador condenado, um religioso respeitado, ou alguém sofrendo às margens da vida, todos nós precisamos de Deus, porque Ele é único
é o único que pode perdoar, transformar e nos restaurar. Ele é o único. E a primeira história que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas capítulo 23, do 39 ao 43. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Eu vou ler na King James. Trata-se de um ladrão na cruz do Calvário. E com esse personagem também vem uma pergunta: quem precisa de Deus quando tudo parece perdido? Todos aqueles que, quando tudo parece perdido, sabem que precisam de algo maior, sabem que precisam de um poder maior. E em Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43 diz assim: um dos criminosos crucificados zombava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, estando sobre a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos os que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Que cenário é esse, George? É o cenário da crucificação, onde Jesus está ali no Calvário, no Monte Gólgota, no Monte das Caveiras, e ele já está pronto a entregar o seu espírito ao Senhor. E ele, estando debaixo da mesma condenação, estava junto com os dois ladrões, dois criminosos e duas cruzes, mas apenas um Salvador. Um morre zombando e o outro morre crendo. Ambos estavam na mesma condição, amém? Condenados, sem volta, sem esperança, mas um deles reconheceu: eu preciso de Deus. E muitas vezes, mesmo preso, sem poder fazer nada, o ladrão fez o que todos nós precisamos fazer. Reconheceu quem era, e reconheceu quem era Jesus e se entregou. Quando tudo parece perdido, ainda há um espaço para arrependimento. Sabia disso? A graça de Deus não depende de tempo, de lugar ou de aparência. Ela alcança até quem está nas últimas. A graça de Deus alcança todos. E quem aqui sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. O que é um favor imerecido, George? É algo que fazem para você que você não mereceu. Certa vez eu dei um exemplo sobre graça e misericórdia. Certa vez um membro daqui da igreja esqueceu o telefone aqui. E esqueceu, e por coincidência nós estávamos indo comer aqui no Habib's, e essa pessoa ligou desesperada: George, vocês ainda estão na igreja? Eu falei: não estamos mais. Ela falou: não, eu esqueci o meu celular e amanhã eu vou para a aula e não sei o que. Começou, e eu vim aqui, peguei o telefone e guardei o telefone e agi com misericórdia, amém? Porque se eu não atendesse, talvez quem achasse o telefone, talvez não devolvesse, sim ou não? Poderia acontecer isso, mas esqueceu na igreja, glória a Deus por isso, amém? E eu peguei e guardei o celular dessa pessoa. E muitas vezes nós achamos que isso se chama graça, que eu fiz um favor para ela que ela não merecia, amém? Mas não. Quando você age com graça, além de eu ter pegado o telefone, eu deveria ter levado na mesma hora para ela. Isso é agir com graça, amém? Porque eu guardei e no outro dia eu devolvi, porque ela veio ao meu encontro.
Mas se eu fosse agir com graça de verdade, eu teria levado o telefone até ela no mesmo dia. E é assim que Deus, mesmo nas nossas falhas, nas nossas debilidades, Ele age com graça sobre as nossas vidas, nos dando salvação, mediante a reconhecermos quem é Jesus, mediante a reconhecermos quem é aquele que pode nos salvar. E muitas vezes nós achamos que é tarde demais. Isso já é tarde demais, já passou, então realmente eu vou sofrer o que eu mereço mesmo. Talvez achamos que erramos demais, que caímos demais, que pecamos demais, e a volta fica muito mais difícil. Mas o ladrão mostra que nunca é tarde demais para quem se volta para Jesus. Nunca é tarde demais. Então quem precisa de Deus? Aquele que perdeu tudo, mas ainda tem fé suficiente para olhar e dizer: lembra-te de mim, Senhor. Será que você está tendo forças no teu íntimo? Quando ninguém está te vendo, para dizer: Deus, lembra de mim. Lembra de mim, Jesus. E nós vamos falar de 3 histórias, amém? Essa foi a primeira. E hoje você vai decidir dessas 3 histórias quem mais precisa de Deus. O segundo é Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Amém? E a pergunta que há na história de Nicodemos é: quem precisa de Deus quando tudo parece ser conquistado? Quando tudo parece que você conquistou tudo, que tudo está indo bem. Julian Son fala assim: importa que eu seja abençoado. E Deus me livre de pensar em morte, coisa negativa não é de Deus. Segundo Paulo, ele falava que o viver para mim é Cristo e o morrer era lucro. É engraçado que nós passamos por dificuldades, sim ou não? Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, sim ou não? Cara, eu acredito que isso é porque nós somos tão fracos, seja mentalmente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, nós somos tão fracos que muitas vezes, quando tudo está bem, a gente nem lembra que Deus existe. Quando tudo está indo bem, sua saúde, sua família, as finanças, faz com que o outro acabou também. Ainda, né? No início. Isso. E quando tudo vai bem, todas as nossas áreas, né? Todas as áreas das nossas vidas vai bem, dificilmente nós pensamos em Deus. Dificilmente nós dependemos de Deus. Então parece que Deus quer tanto que você precise dele, que Ele sempre deixa alguma área da sua vida em debilidade, para você ver que você depende de Deus para algo. Então Deus é mau, Ele é manipulador? Claro que não. Ele te ama de uma forma tão grande, tão sincera, que Ele não quer te ver longe. Ele não quer te ver às margens. E Nicodemos aqui, se você for estudar a história de Nicodemos, ele era um sacerdote principal das sinagogas de Jerusalém. E ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele conhecia a palavra. Aparentemente não precisava de Deus. Então em João capítulo 3, verso 1 até o 10 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e lhe disse:
Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te afirmo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, vamos se dizer que ele era um pastor dos dias de hoje. Conhecia da palavra, conhecia de tudo, mas ele não conhecia dos mistérios de precisar morrer e nascer de novo. Nicodemos era um homem respeitado, estudioso, religioso e exemplar, mas vazio. Ele tinha conhecimento sobre Deus, mas não conhecia a Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, que se você tem um conhecimento comunicado de Deus, você precisa ter um conhecimento revelado de quem Ele é. Jorge, qual a diferença do conhecimento comunicado para o conhecimento revelado? O conhecimento comunicado é aquilo que eu estou falando para você, o que Deus é. Mas o conhecimento revelado é aquilo que você mesmo e com as suas experiências você vive com Deus. O próprio Jó, amém? Quando nós falamos a célebre frase, nós precisamos ter a paciência de quem? De Jó, porque Jó sofreu muitas coisas, sim ou não? Ele tinha filhos, ele tinha riqueza, era um homem íntegro, um homem justo, diz a palavra de Deus, mas mesmo assim foi provado em tudo. E o próprio Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje os meus olhos te contemplam. Então nós precisamos verdadeiramente conhecer a Deus face a face. Não o conhecimento que um pastor traz para vocês, não. Você precisa buscar a sua intimidade com Deus, porque só com isso você vai estar sustentado. Porque não adianta você vir todos os finais de semana aqui, receber uma palavra, amém? E se alimentar a semana toda somente dessa palavra. É como se você tivesse apenas uma porção por semana. Eu já estou comendo uma vez por dia e já está difícil. Imagine você comer um alimento espiritual uma vez por semana, meu irmão. Como deve estar o teu espírito hoje? Se você se alimenta apenas quando você vem na igreja de Deus. Se você se alimenta apenas quando há uma palavra direcionada. E você não tem um conhecimento revelado, mas apenas o conhecimento comunicado de quem Deus é. Adão e Eva estavam no paraíso, sim ou não? Adão tinha um conhecimento revelado de quem era Deus. Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Dela não comereis, nem nela olhareis, porque certamente no dia que comeres, morrerás. Não foi essa a ordem que Deus deu? E foi Adão que transmitiu a Eva qual era o conhecimento. E Eva, ela não tinha um conhecimento revelado de que Deus tinha falado, mas um conhecimento comunicado. E muitas vezes, por nós termos um conhecimento comunicado daquilo que Deus é para nós, somos facilmente influenciados. Somos totalmente levados com qualquer vento de doutrina, como Paulo dizia. Então você precisa de uma revelação verdadeira de quem é Deus. Então Nicodemos, ele tinha um conhecimento
comunicado de quem era Deus e não conhecia quem era Deus, assim como Eva. Então a serpente acabou enganando Eva. Não, ele não falou que não podia comer de nenhuma árvore. A Eva falou, não, ele falou que não podia comer da árvore. Assim, certamente Deus está mentindo. E esse conhecimento comunicado de Deus, você pode ser facilmente levado por qualquer vento de doutrina. Mas quando você conhece Deus verdadeiramente, por experiências próprias, nada vai te levar para outro lugar, a não ser para o centro da vontade de Deus. E Nicodemos, ele tinha uma posição, mas lhes faltava transformação. Por que que ele foi procurar Jesus na calada da noite? Por que que ele foi procurar Jesus de noite? Porque ele tinha medo de perder o seu status, de perder a sua fama, de perder a sua posição. Ele foi de noite porque a religiosidade traz vergonha de ser visto buscando o verdadeiro mestre. Então Jesus revela algo para ele e confronta-o. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe tudo isso que você aprendeu até hoje? Você precisa de uma reformulação. E quantos de nós, quando encontramos Jesus, não entendemos que precisamos de uma reformulação, de uma transformação verdadeira? A palavra nascer no grego quer dizer genon anotem, que significa gerar do alto. Não é reforma, né? Ele não vai pegar você e vai te reformar. Quem aqui entende de construção civil, amém? Sabe que uma reforma é diferente de você construir algo novo, amém? É diferente. Fica bonito? Fica. Fica legal? Fica. Mas Deus, ele não quer fazer uma reforma em você. Ele quer te transformar. Ele quer um novo nascimento. Deus não quer melhorar o velho homem ou a velha mulher. Ele quer fazer de você um novo homem e uma nova mulher. A palavra do Senhor diz que quando Paulo teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, e veio uma luz tão forte que ele ficou cego por 3 dias, a palavra do Senhor diz, e Paulo não foi mais visto. Como assim, ele morreu? Claro que não. Porque o Paulo que estava indo a caminho de Damasco era um. Depois que teve o encontro com Cristo, foi outro Paulo. Uns costumam dizer que quando ele estava indo para Damasco, ele era Saulo. E quando ele se encontrou com Jesus, ele virou Paulo. Até o nome mudou. Mas brincadeira, porque ele só usou 2 nomes, porque ele tinha 2 nacionalidades. Ele era grego e ele era judeu. Amém? E Saulo, para os judeus, era pequeno. E Paulo, para os gregos, era também pequeno. Amém? Era a mesma tradução, ele só usou a tradução. É que nem o nome de Jesus, é Yeshua, amém? Mas para o português ele se transforma em Jesus. Amém? Então, Paulo não mudou de nome. Se alguém pregar para você que Paulo mudou de nome, ele não mudou o nome. Amém? Ele só usou o mesmo nome traduzido. Porque ele foi levado para os gentios e pregou para os gentios. Então, em nome de Jesus, Paulo, ele teve um novo encontro com Jesus. Ele teve um encontro que transformou e ele não foi mais visto. Ele não se via mais Jesus. Ou não se via mais Paulo. Mas Jesus através de Paulo. É tanto que ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus quer fazer de você uma nova mulher, um novo homem. Nicodemos representa aquele que tem tudo por fora, mas sente um vazio por dentro. Quem precisa de Deus?
aquele que tem conhecimento, mas falta transformação, aquele que vive na luz do sucesso, mas busca Jesus na sombra da noite. E muitos hoje vivem como Nicodemos, cercados de religião, mas distantes da presença. Conhecem os mandamentos, mas não conhecem o mérito dos mandamentos. Sabem a letra, mas não vivem o Espírito. Precisam nascer do alto, porque só o Espírito Santo pode mudar o coração. E eu pergunto a você, quem precisa de Deus? Quem mais precisa de Deus desses dois personagens que eu falei? O ladrão na cruz ou Nicodemos? Mas vamos, que nós temos um terceiro personagem. E vocês vão decidir qual dos três precisam mais de Deus. O terceiro personagem é o cego, o Bartimeu. E eu pergunto a você, quem precisa de Deus quando tudo parece impossível? Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52 diz assim: chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. Chamaram, pois, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra do Senhor aqui, ela é muito clara. A palavra do Senhor diz que Bartimeu estava à beira do caminho. E nós sabemos que, teologicamente, se for olhar tradicionalmente na época, os cegos, aqueles que tinham alguma enfermidade, aleijados, era tratado às margens da sociedade. Os cegos de nascença, eles carregavam sobre eles um peso de que ou os pais tinham pecado, ou ele mesmo tinha pecado para que ele nascesse cego. E as pessoas passavam por eles e cuspiam no chão, em forma de desprezo. E aqui mostra que Bartimeu estava à beira do caminho, um lugar de espera, de abandono, onde ele sobrevivia de esmolas. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, algo despertou dentro dele. Ele não viu Jesus, mas ouviu. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Enquanto outros mandavam que ele se calasse, ele gritava ainda mais alto. Eu imagino, quem é que imagina essa cena? Quem é que já entrou no fantástico mundo de Bob e já imaginou essa cena? Todo mundo conhece o fantástico mundo de Bob? Ele não conhece. Certeza que não. A Sara conhece, Sara? Acho que não, né? Não. Também não conhece. Rapaz, eu tô ficando velho. Fantástico Mundo de Bob era um desenho de um menininho que ele ficava andando no Velotrol.
tal, e ele imaginava as coisas assim, aí vivia o fantástico mundo de Bob. Depois procura na internet, vocês vão saber do que eu estou falando. O seu Jorge está pregando, não está pregando para mim não. Amém? Então ele imaginava como eram as coisas. Então imagine na tua mente essa cena do cego Bartimeu. O povo andando, cala a boca, Bartimeu, cala a boca. Ele ainda gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, cala a boca, Bartimeu. Gritava mais alto, e ainda mais alto. Enquanto os outros o julgavam indigno, Jesus o chamou pelo nome. E imediatamente que, quando Jesus o chama, Bartimeu ele joga uma capa. Ele joga a capa dele no chão. E capa, se você for buscar na Bíblia inteira, ela representa identidade. Ela representa identidade. E o mundo muitas vezes tenta empregar uma identidade em nós, sim ou não? Tenta nos transformar de alguma forma, tenta nos moldar de alguma forma. E quando Bartimeu ele se levanta e ouve o chamado de Jesus, ele larga a capa dele fora e fala assim: ó, essa velha identidade eu não quero mais. Eu quero uma nova identidade. E não à toa a nossa conferência é chamada de identidade. Porque Deus tem uma identidade para Invictus. Deus tem uma nova identidade para nós. Porque Deus ele não pode derramar vinho novo em odre velho. Mas nós precisamos ser renovados numa nova identidade. Então a capa que Bartimeu jogou fora representava a identidade de mendigo. Aquele que sofria às margens da sociedade. Aquele que era desprezado. Aquele que era repudiado pelos outros. Então ele abandonou o passado antes mesmo de receber o milagre. E nós podemos contextualizar aqui com que o Nicodemos viveu, amém? Foi necessário Jesus falar para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. É engraçado que para o Bartimeu, que ele não enxergava, ele entendeu logo, falou assim: Jesus está me chamando. Então essas velhas práticas não combinam mais comigo. Isso não combina mais comigo. E abandonou o passado antes mesmo de receber o milagre. Quem precisa de Deus? Aquele que mesmo cego crê que ainda pode ver. Aquele que não pode se calar diante da multidão. Aquele que larga o passado para correr em direção ao chamado. Bartimeu nos ensina que o clamor move o coração de Deus. E qual tem sido o seu clamor, irmão? Foi feito um estudo e pegaram algumas pessoas orando e fizeram um exame, né? Colocaram aqueles aparelhos no cérebro e viram que quando a pessoa está orando, ele acaba usando o córtex frontal. O córtex frontal ele está ligado às nossas decisões, à nossa coerência. Ele está ligado a algo que é verdadeiro. E o que quer dizer isso? E conseguiram diagnosticar que quando você ora, não é que você está orando a algo inimaginável, porque ele não acessa outra região, sabe, do cérebro. Ele acessa uma região onde parece que você está falando com alguém ao telefone. Muito louco isso, né?
Então, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, saiba que Ele está escutando, amém? Ele está te ouvindo. Então Bartimeu nos ensina que o clamor, ele move o coração de Deus. Muitos têm visão, mas não têm direção. Outros têm direção, mas não têm fé. Bartimeu tinha fé, e isso foi o suficiente para mudar tudo. Ele pediu visão, mas recebeu salvação. E eu pergunto a vocês, igreja, quem precisa de Deus? Quem precisa verdadeiramente de Deus? O ladrão da cruz, Nicodemos ou Bartimeu? Vamos lá. O ladrão da cruz, o pecador arrependido. Nicodemos, o religioso vazio. E Bartimeu, o aflito e esquecido. Qual desses três mais precisava de Deus? Nicodemos? Oh. Temos aqui já um voto para Nicodemos. Vocês, o que vocês acham? Quem mais precisava de Deus aqui? Nicodemos? Mas eu te respondo que são as três histórias diferentes, e não é uma pegadinha, amém? Mas um mesmo Deus poderoso nas três histórias, porque na verdade todos precisam de Deus. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que talvez você esteja como um ladrão, preso em erros do passado, preso em palavras malditas à sua vida no passado, palavras de condenação, que você não vai dar certo, que você não presta para nada, preso aos erros, ou como Nicodemos, cheio de conhecimento, mas vazio de vida, ou como Bartimeu, clamando por um milagre. Eu quero dizer para você que Jesus ainda é o mesmo, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando, libertando e abrindo os olhos de todos. Com essa ilustração, nós podemos afirmar que não tem classe que não precise de Deus. Todos precisam. Não é porque você tem, não é porque você não tem, não é por quem você é, não é por quem você deixa de ser, que você não precisa de Deus. Muitas vezes eu convido todas as pessoas que eu consigo, eu convido para vir, né? E muitas delas falam assim para mim: nossa, eu estou precisando mesmo. E a minha resposta sempre é a mesma. Eu falo assim: talvez eu precise mais, porque eu nunca saio de lá. Eu preciso tanto quanto aqueles que eu estou convidando. Eu entendo que a presença do Senhor é tão importante na minha vida, como na vida de uma pessoa que está jogada às drogas, como uma pessoa que está presa, como uma pessoa que está... Eu preciso tanto de Deus quanto qualquer outra pessoa. Eu entendo isso. E esse é o start para começar a mudar a sua vida. É você ter a consciência de que em todas as circunstâncias, seja bom, seja ruim, você precisa de Deus. Sabe? Não? E Paulo, ele costuma dizer que ele foi, segundo a tradição, ele foi fariseu, né, mestre da lei, né, como mestre da lei foi perseguidor dos cristãos. E ele começa a falar de tudo aquilo que ele era,
de tudo aquilo que ele possuía, de tudo aquilo que ele tinha. E no final ele fala assim: mas eu considero tudo isso como esterco, se comparado à glória que me foi revelada. Nada pode se comparar à presença de Deus na sua vida. Nada. Não tem nada. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem status, não tem nada que se compare à presença de Deus. E eu vi uma reportagem do Kaká. Quem é que lembra do Kaká que jogava bola? Você lembra do Kaká? Pelo menos isso você lembra, né? Mais ou menos, né? E ele num podcast ele fala assim: cara, eu não preciso de Deus porque eu tenho ou porque eu não tenho. Eu preciso de Deus porque eu preciso. Eu preciso de Deus porque eu preciso. Então, Paulo, ele começa a dizer, ele considera tudo isso como esterco, ele continua falando: eu sei viver pobre, eu sei viver na abundância, eu sei viver na doença, eu sei viver na saúde, eu sei viver em todos os momentos, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou, igreja? Jesus. Mas só que existe um processo, né, Jorge? O processo ele é doloroso, sim. O processo ele é difícil, sim. Muitas vezes no processo nós nos machucamos, sim. Mas clame a Ele porque Ele está presente. Ele não está com os ouvidos tampados, nem com a mão dele encolhida. Ele te encontra na tua tormenta, amém? Tem um louvor que nós cantamos aqui, ó: me encontrou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, Ele não te rejeita. Em nenhuma circunstância Ele te rejeita. Deixa eu abrir uma passagem aqui. Eu tinha marcado para falar. Eu achei que não ia falar, mas eu vou falar dela. Meu celular aqui está uma maravilha. João capítulo 15, abre comigo aí. João capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira, e todo aquele que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si só, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que será jogado fora e seca. Estão esses ramos
são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é o que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. No versículo 5 ele diz no finalzinho: pois sem mim nada podeis realizar. A palavra do Senhor, ela é muito clara, que sem Ele ninguém vive de verdade. Sem estar nele ninguém vive de verdade. Mas com Ele, até quem estava perdido pode ouvir: hoje estarás comigo no paraíso. E hoje Jesus faz a mesma pergunta para você. A mesma pergunta que ele fez para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E talvez a resposta seja mais simples do que você imagina e menos complexa do que você está elaborando. Talvez a resposta deva ser: Senhor, eu só quero te conhecer de verdade, não pelo que o George está falando, mas pelo que eu posso viver contigo. Porque no fim de tudo, quem mais precisa de Deus é aquele que entende que sem Ele nada pode fazer. Feche teus olhos, com a tua cabeça.